que o censo demográfico é um instrumento fundamental para o planejamento e identificação de novos cenários nacionais, para que o país possa caminhar seguro no desenvolvimento de políticas públicas, ninguém duvida. Que a pandemia prejudicou a aplicação do censo no ano passado, também não. Ninguém tem dúvida disso. Mas esse ano, com o orçamento aprovado pelo Congresso, o governo ficou engessado e teve que fazer cortes em todas as áreas para que não cometa nenhum crime de responsabilidade. Uma das entidades que sofreu cortes de verba foi o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que inviabilizou a realização do censo demográfico este ano. Isso foi um prato cheio para a imprensa, que parece que está enlouquecendo sem perceber. É sobre essa loucura que nós vamos falar hoje. Eu já disse aqui no canal que eu não costumo assistir com frequência emissoras como Globo News e CNN. Eu vejo eventualmente para acompanhar o que está acontecendo na versão deles, né? E isso eu deixo muito claro, que essas emissoras aí veiculam, na maioria das vezes, não é o fato, e sim uma versão dele. Também deixei de ver o Jornal Nacional, né? Esse aí não informa mais, só deforma. Mas na semana passada, depois da notícia de que o governo não realizaria aí o censo esse ano de 2021 por falta de verba, eu assisti de tudo e cheguei à conclusão de que tem jornalista enlouquecendo e que não percebe que se desconectou da realidade. Para não me tornar cansativo, eu vou contextualizar essa questão aí do orçamento e eu vou dar o meu testemunho sobre uma sandice dita por uma jornalista da Globo News que eu assisti e nem acreditei no que eu estava vendo e ouvindo. Mas vamos primeiro falar sobre o orçamento. O orçamento da União, ele é elaborado, né, pelos três poderes da República. E ele precisa ser consolidado pelo Poder Executivo. Equilíbrio é a palavra-chave para se conseguir chegar a um bom termo. Quer dizer, você não pode fixar despesas em valores superiores às receitas previstas. Esse é o objetivo e é óbvio, né? E é por causa dessa limitação que o governo precisa definir prioridades na aplicação dos recursos estimados. O Congresso Nacional é quem aprova o orçamento público. Só que existe a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e fixa as despesas da União. Então, tudo que é recebido pelo governo e todos os seus gastos são avaliados. O governo se baseia em um orçamento inicial que é previsto antes mesmo do ano começar, ele precisa ter um parâmetro. Depois, o orçamento é atualizado e vai refletir as mudanças que influenciaram para cima ou para baixo a previsão da receita. Uma coisa é certa, o valor arrecadado é o que de fato entrou no caixa do governo. E as despesas não podem ser maiores do que de fato foi arrecadado. Daí vêm os ajustes. Quem elabora todos os projetos das leis orçamentárias, a PPA, LDO e a própria LOA, é a Presidência da República com a assessoria do Ministério da Economia. No Congresso Nacional, eles são alterados e votados. Primeiramente, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que tem a sigla de CMO. E essa CMO é composta aí por deputados e senadores. Depois isso é votado pelos congressistas. Então dá para perceber claramente as etapas. Você tem a fase de elaboração, a fase de apreciação legislativa e a de execução, com acompanhamento, controle e avaliação. Como a gente está num ano pré-eleitoral, onde os interesses da maioria dos políticos prevalecem sobre os reais interesses da nação, o Congresso destinou uma grande quantia para as emendas parlamentares, que nada mais são do que o dinheiro que os deputados e senadores destinam aí às suas bases eleitorais.
Pela Constituição, só para você ter uma ideia, o projeto orçamentário deveria ter sido aprovado em dezembro, mas teve um impasse político na instalação da Comissão Mista do Orçamento, a CMO, e até mesmo a pandemia de Covid-19, isso tudo aí atrapalhou, sem dúvida nenhuma, os trabalhos. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu até acredito que o governo tenha cortado verbas dessas emendas parlamentares. Mas quem trabalha com orçamento sabe que inicialmente se pede muito mais do que precisa, porque sabe que vão existir cortes. Tudo indica que o Congresso reservou aí verbas mas muito absurdas para essas emendas. E mesmo com eventuais cortes feitos pelo presidente, os valores que ficaram no orçamento continuam provavelmente absurdos, né? Isso sem falar de possíveis pressões para manter os valores altos para não atrapalhar mais do que já atrapalham o governo. Tudo é possível. Agora, para destravar a votação, o Poder Executivo teve que fazer um acordo. Aprovou o que podia e o que devia para não criar mais problemas para o próprio governo. E se comprometeu com a esquerda em realizar reajustes posteriores por meio de abertura de créditos extraordinários para recompor cortes em áreas como saúde, educação e até mesmo no censo a ser realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nenhum governo pode abrir mão de um censo demográfico. Como já disse, as informações que ele revela são fundamentais para balizar uma boa gestão pública. Só que isso a imprensa não esclarece. As manchetes apontam os canhões para o Bolsonaro, acusando o presidente e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, de terem cortado verbas do censo de 2021. Um verdadeiro absurdo, né, feito por esse presidente que, para a imprensa, deu mais uma demonstração de incompetência administrativa. Essa é a narrativa. Em momento algum, essa imprensa canalha fala das prioridades que o Congresso estabeleceu e que, de fato, inviabilizaram muitos projetos essenciais aí para a nação brasileira. E aí, ao assistir a Globo News, eu fiquei incrédulo com o comentário da jornalista Natuza Neri. Após falar sobre a importância do censo para o país, que é perfeitamente normal e tudo que ela falou estava correto, mas depois também de culpar o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes por tudo que está acontecendo, ela soltou a seguinte pérola. Ela disse que a única vez em que o censo não ocorreu foi no governo Collor. Acrescentou que a ministra da Economia na época era a Zélia Cardoso, né? Aquela que tinha confiscado o dinheiro da população brasileira. E finalizou sua análise dizendo que o Paulo Guedes, por não ter destinado recursos para o censo de 2021, poderia ser comparado à ex-ministra Zélia Cardoso. Ela não falou absolutamente nada do Congresso e nem do acordo, onde o censo vai poder ser contemplado com créditos extraordinários. Pô, aí eu desliguei a televisão, né? Depois da sandice que eu ouvi, não há estômago que aguente. Mas depois, refletindo com mais calma, eu não consegui nem ficar com raiva da jornalista. Eu fiquei com pena, porque eu vi que ela e os seus colegas estão muito doentes. Mas essa doença não tem nada a ver com pandemia de Covid-19, eles estão doentes da cabeça. E olha, parece que se trata de doença irreversível.